pessoas! Hoje vamos falar sobre o encontro da ressonância harmônica, a RH. Espero que eu possa ajudar nesse primeiro contato com a ferramenta. Vamos explorar juntos essa grande oportunidade de expansão da consciência, porque afinal, nada acontece por acaso, não é mesmo? Eu sou budista e os ensinamentos do Sakyamuni sempre nos incentivam a desbravar o mundo, a estudar, a procurar, a ter as nossas próprias experiências para validar os ensinamentos budistas. Então, se eu pudesse resumir o budismo em uma palavra, não seria iluminação, seria liberdade. É o nascer de Sara, como eu falei no vídeo anterior. Às vezes, uma palavra, uma história, alguma coisa que a gente escuta fora do nosso ambiente de aprendizado, nosso ambiente de crenças, pode nos levar a entender muito melhor o que a gente estuda, o que a gente vivencia. Tudo está interligado, emaranhado, conectado, entrelaçado, como diz a física quântica. Muitos caminhos levam à expansão da consciência e devemos ter a mente aberta, quebrar os nossos paradigmas, as nossas resistências, para aproveitar as infinitas oportunidades que nos são apresentadas. Assim como o Ho'oponopono, a ressonância harmônica entrou na minha vida um momento que minha prática budista não estava muito forte. E o Ho'oponopono me ajudou bastante a colocar minha prática nos trilhos novamente, e assim está sendo com a ressonância harmônica. Curiosamente, parece que tem uma orquestra no universo que coloca as coisas à nossa frente quando a gente precisa. Quando a gente precisa e deseja, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O universo conspira ao nosso favor, mas ver e enxergar são coisas completamente diferentes, né? E aceitar o presente que o universo nos oferece, como por exemplo essa ferramenta, é ainda mais complexo para mentes limitadas como a nossa. Tenho falado muito sobre a ressonância harmônica para algumas pessoas. No entanto, algumas têm interesse, mas a maioria olha um vídeo e fala: não fui com a cara do professor Hélio Couto, achei ele muito ríspido, muito grosso, irritante, a voz dele me irrita. Faltou chamar de ista, né? Que coisa, né? Preocupa mais com o mensageiro do que com a mensagem. Ouçam, sem julgamento, ouçam o que ele tem a dizer e veja se faz sentido. Tente validar ou não as informações. Nos dias de hoje, né, as pessoas preferem facilidade. Estamos na era do fast food, né? As pessoas preferem coisas rápidas, fáceis, do que uma alimentação saudável de um produto de qualidade. Preferimos bandidos que falam em paz e amor, pessoas traiçoeiras com uma conversa doce, uma fala mansa, ao invés de pessoas francas, pessoas leais, pessoas diretas, pessoas cheias de valores, que às vezes manifestam alguma indignação no seu tom de falar, indignação com as coisas erradas, né? No seu tom de falar. E aí já não serve pra gente, porque é uma pessoa grossa. Então o mensageiro não serve, a mensagem também não. Então a gente precisa refletir sobre isso, sobre a nossa capacidade de perceber a verdadeira natureza das pessoas e dos acontecimentos ao nosso redor. Temos a informação, várias informações,
na internet nada fica escondido. Temos também a capacidade inata de transformar conhecimento em sabedoria, mas pela comodidade, pela preguiça, ficamos na primeira impressão ou aceitamos a sugestão de outras pessoas sem investigar por nós mesmos. Sempre temos que ter os nossos sentidos, a nossa intuição, a nossa percepção abertas e somar ao conhecimento e a nossa experiência de vida, né? Então, nunca descarte a mensagem por causa do mensageiro. O budismo entrou na minha vida de forma semelhante. Eu encontrei na infância, por acaso, lia muitos livros, praticamente resumos, né, do budismo, a história do Buda. Mais tarde eu conheci um mosteiro em Ouro Preto, frequentei, conversei com monges, até subia para fazer Tai Chi Chuan ao pôr do sol, numa igreja lindo lá no morro. Mas eu pensava, não vou conseguir ser budista, sabe? Você tem que, eu gosto da vida mundana e você tem que abdicar de muita coisa. Não é meu estilo, nunca serei budista. Porém, em Londres, eu conheci uma moça de cabelo colorido que me convidou para uma reunião budista e falou que era um budismo de vida diária. E eu fui à reunião. E foi ali, eu cheguei a arrepiar, no dia 15 de fevereiro de 2005, que eu nasci de Sara. Gostei da reunião? Detestei. Igual aquelas pessoas que eu descrevi antes, detestei. Falei, nunca mais piso aqui. Gente, onde que eu tava com a cabeça? E era inverno, né? E eu fui andando pro metrô e tava frio pra caramba. E foi uma época muito difícil porque os dias são muito curtos, né? A gente tem muito pouco sol e isso afeta muito a gente que vem de países tropicais, né? Dá uma certa depressão e aquilo pra mim, eu fui falando, Anne, puta que pariu, você só se mete em encrenca, como você veio aqui? E fui naquela mente, né, de miserável, de reclamão, reclamando comigo de ter ido à reunião. Então, aquela mente inquieta de reclamão, sabe, de pessoas escassas que não conseguem parar e apreciar a jornada, não deixava eu sentir a mágica que estava acontecendo. Então, quando eu cheguei em casa, tomei meu banho quentinho, coloquei meu pijama para dormir, que minha mente acalmou. Eu não consegui dormir, eu estava elétrica, eu sentia uma energia que eu nunca tinha sentido antes. E isso é bem similar que acontece com a RH, mas isso eu vou falar em outro momento. Então, era uma vontade de sair, de ir para o parque, de ver meus amigos, de conversar, de dançar. Era uma vontade incontrolável de viver. E aí eu liguei para moça do cabelo colorido, né, que me apresentou ao budismo, me levou na reunião, e eu lembro eu falando para ela, eu tô com tanta energia que eu não consigo andar, eu tô quicando, sabe, eu tô quicando igual uma bola, o que é isso? E ela rindo e falando assim, Anne, é assim mesmo, depois a gente conversa. E foi surreal, foi surreal. Eu disse, essa é a primeira semelhança que eu notei entre a meditação, o mantra budista e a ressonância harmônica. Essa energia, esse pulsar da vida dentro da gente. No dia seguinte da reunião budista, eu fui em uma livraria e fui na sessão budista e encontrei um livro
Esse livro ele foi escrito por um ocidental estudioso do budismo, então estudioso da cultura oriental. Então ele conseguiu traduzir o budismo da linguagem oriental para ocidental sem perder a essência da filosofia. Eu li o livro em uma semana. Em uma semana eu li o livro porque eu tinha que entender aquela energia, eu tinha que entender o que estava acontecendo. Chorando aqui, ó. Olá, você. Então, eu li esse livro e estava pronta para receber meu pergaminho, para me tornar uma budista. O livro é esse aqui, The Buddha in Daily Life, Introduction to the Nichiren, The Buddhism of Nichiren Daishonin, Richard Colston. Esse livro aqui, vou deixar o link embaixo. Então, e aqui a gente vê a segunda semelhança do budismo com a RH, porque um dos pilares principais do budismo é o estudo, e assim é a RH, porque não dá para suportar, para passar pelo processo de despertar sem estudo. Você não dá conta, e mesmo estudando ainda é muito difícil. Então, para pedir a RH, existe um pré-requisito, que é assistir às palestras do professor Hélio no canal dele, nada de assistir no YouTube com cortes, só se inscrever no canal, é gratuito, e assistir às palestras. E também ler o livro, que também é gratuito, no PDF, você pode comprar na Amazon, se você quiser a cópia física, Mentes Informadas. Caso você tenha encontrado a ressonância harmônica, mas não tem intenção de pedir a onda agora, eu recomendo que você comece a assistir as palestras, porque é muito material. Então você já vai se preparando ao longo do caminho, isso já é um processo de despertar. Então vai assistindo as palestras, depois você compra o livro, vai com calma, vai no seu ritmo, porque assim você estará pronto quando você achar que chegou a hora. Tanto a onda, que é a ferramenta da ressonância harmônica, quanto o mantra que a gente entoa na meditação, são ferramentas, né? Eles não fazem o trabalho sozinhos, né? O trabalho maior somos nós que fazemos. Eles são apenas ferramentas que nos ajudam. Então, o nosso trabalho é modificar hábitos, ter uma percepção mais aberta, enxergar a vida como ela é, sair da Matrix. E isso é uma prática do dia a dia. A gente fala que não pode haver budismo sem o estudo, assim como não pode haver a RH sem o caminho das palestras e sem a leitura do livro Mentes Informadas e do manual de ressonante, né, que o professor manda para a gente juntamente com a primeira onda. A vida é como uma escola, né? E nenhuma escola é fácil, né? É desafiador, mas pode ser um caminho mais suave para aquele estudante que presta atenção na aula, tem a matéria em dia e principalmente faz o seu dever de casa. Vivemos sempre as mesmas histórias, né? Mudam os locais, as pessoas, mas o drama, ele se repete, é o que a gente chama de karma. E isso o budismo me fez enxergar os dramas da minha vida. E a ressonância harmônica também proporciona isso. Através do estudo, você vai conseguir ler a sua vida de forma
mais coerente com o que você está vivendo hoje, com as suas atitudes, com as suas decisões. Sair da Matrix não é fácil, o despertar não é fácil, é muito trabalho. E como o professor Hélio descreve, né, ele fala, o primeiro sentimento quando você sai da Matrix é de perplexidade, por descobrir que existe uma outra realidade fora da Matrix, uma realidade muito melhor. Em seguida, vem a alegria da descoberta de um novo mundo e da liberdade de pensar. É o nascer de Sara, a liberdade de pensar e de tomar as rédeas da nossa própria vida. Quando você decide pedir a onda, você manda um e-mail e você recebe outro pedindo para você assinar um termo falando que você assistiu, fez o caminho das palestras e que você leu o livro. Você pode mentir nesse questionário? Claro que pode. Você pode até dar o cano no professor, tipo, dar o calote, porque eles mandam a onda e você só paga depois que recebe a onda. Recomendo? Claro que não. Porque se você quer despertar, você quer mudar de vida, você quer ter mais prosperidade em todos os setores da sua vida, é melhor você começar a manifestar nos seus pensamentos e ações as qualidades, os valores espirituais da prosperidade. Então você tem que, iguais se atraem, então você tem que ter um comportamento, um pensamento condizente com a vida incrível que você quer ter. Aqui também a gente vê, além disso, a gente encontra no YouTube relatos de pessoas que abandonaram a ressonância harmônica, que não deram conta da transformação, porque junto com o despertar vem uma limpeza interna, A gente tem muita crença limitante, tem muito karma que a gente está repetindo, tem muita autossabotagem. O professor explica isso muito bem no livro. Então a gente tem que limpar. É como uma casa, Para você fazer um faxinão na casa, você tem que tirar os móveis do lugar. Você faxina e depois você coloca os móveis de uma forma melhor, mais limpa, Então, as pessoas que desistem da ressonância são as pessoas que realmente não fizeram o seu estudo, Por isso que o estudo é o pilar, tanto da prática budista quanto da ressonância, Eu vou falar sobre as catarses em outro vídeo, porque merece uma atenção especial. É importante lembrar que mesmo com o estudo, mesmo você tendo ciência do processo, como acontece, o que pode acontecer com você e ficar ligado, para atenuar as catarses, mesmo assim muitas pessoas relatam que tiveram necessidade de ter um apoio extra, um psicólogo para fazer acompanhamento, ou fez uso de terapias alternativas, como Ho'oponopono, Theta Healing, tem vários relatos no YouTube e vocês podem ver as ferramentas que as pessoas usaram. Mas você pode passar pelo processo sozinho, você pode ter um amigo ressonante para te ajudar, isso ajuda muito, muito. Para estudos e para ajudar nos momentos de catarses, Então, o professor Hélio Couto, ele fala, das possibilidades da ferramenta no manual de RH, que são todos os 7 corpos são trabalhados, todos os chakras são alinhados, todas as transformações e catarses são feitas, todos os problemas espirituais são resolvidos, obsessões, magia negra, vampirismo,
todas as encarnações são trabalhadas, todas as ligações kármicas são trabalhadas, todo centramento é realizado, todo potencial co-criador é ativado, toda unificação acontece. Então, a própria revolução humana, como o budismo fala, né? Eu vou falar mais sobre essas limpezas e como cada um funciona quando eu for fazer um paralelo entre a onda propriamente dita e a meditação budista, o mantra. Sobre a preparação para receber a onda, é o estudo, né, o caminho das palestras e o livro. E durante esse tempo você também tem a possibilidade de se preparar financeiramente para pagar pela onda. É importante que você pague pelo serviço, porque isso tem a ver com essa questão de prosperidade também na nossa vida. No outro vídeo eu estou falando sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima e vocês podem ver. Então, a onda hoje, ela custa R$350. O valor da contribuição é R$350, que dá em torno de R$116,70 por mês, porque são 3 meses que você toca a onda, né? Usa a ferramenta. Tem a possibilidade de fazer gratuita, tem tudo explicado no site do professor, mas eu oriento a fazer um esforço, se virar e conseguir o dinheiro e dar a sua contribuição. Isso voltará o triplo para você, tenha certeza. Como eu mencionei, né, no vídeo sobre mentes escassas, é melhor você pagar. Então, vai lá, dá uma olhada no vídeo que eu estou explicando direitinho. Com o estudo finalizado e o dinheiro reservado para a contribuição, chega o momento de você pedir a sua onda. Acredito que todos que estão assistindo este vídeo já tenham visto muitos relatos e algumas pessoas fazem uma lista enorme, né? Teve uma que eu vi que fez mais de 4 páginas de pedido, surreal. Eu acho que foi até por isso que eles mudaram a forma de fazer os o questionário, né? Para pedir a primeira onda. Então, assim, os pedidos, né, que eu vi são os mais diversos: casa, carro, apartamento, né? Normal, estabilidade, todo mundo quer. Muitos arquétipos, muitas consciências, o funcionamento de arquétipos e consciências está tudo explicado nas palestras e no livro do professor. As pessoas parecem mais, sabe, aquelas crianças em loja de doce, no supermercado, quando você era criança, supermercado, tudo você quer. Então, de forma descontrolada, né? Porque antes do despertar, né, de começar a trilhar o caminho, somos mesmo crianças descontroladas. É normal você ver no segundo, terceiro vídeo dessas pessoas que pediram muita coisa, elas caírem na real e falar, não é por aí, né? Eu diminuí ou eu pedi só uma coisa dessa vez. Enfim, devido aos exageros, né? Então, hoje eles mudaram. Então, no questionário tem só 2 perguntas, né? Eles falam para você falar quais os seus projetos de vida e quais são suas dificuldades, em que áreas, e seja breve no seu relato, né? Então, o que eu recomendo é você focar em uma área de cada vez. Se no momento trabalho profissional, foque no profissional. Se relacionamentos, foque no relacionamentos. Então, trabalhar uma coisa de cada vez. Assim como no budismo a gente é orientado e orientamos, né, as pessoas que a gente apresenta a prática de focar. A gente precisa ter um foco total naquela área que a gente quer trabalhar.
Então, por exemplo, se você quer trabalhar o lado profissional, conseguir um emprego incrível, né? Então, em projetos de vida, você descreve esse emprego que você quer, ideal, e o tipo de profissional que você se imagina ser estando nesse emprego, né? Nesse trabalho, nesse cargo. Por exemplo, se eu quero ser uma diretora comercial de uma empresa. Então eu coloco lá, quero ser diretora comercial de uma empresa com a cultura tal, uma empresa fantástica por isso e isso e isso. E não tente se apegar muito a questões físicas, né? Mas a questões de valores mesmo. E aí você coloca sobre você. E nessa empresa, como diretora comercial, eu vou ser uma pessoa muito proativa, eu vou ser uma pessoa muito ligada na movimentação do mercado, nas novidades, nas tecnologias. Então você vai colocando as características, né, de uma pessoa ideal de sucesso para esse cargo numa empresa com aqueles valores. E aí você pode colocar também. Então, no livro, né, Mentes Informadas, ele ajuda muito. Se você ler, ele vai ajudar muito você preencher esse questionário, né? Por exemplo, arquétipos e consciências. Tem pessoas que pedem inúmeros arquétipos, inúmeras consciências e sem ter informações suficientes e sem pensar, sem refletir do que elas realmente precisam, né? Tipo, pede tudo como uma criança na loja de doce, sem saber sua real necessidade e sem pensar, né? Sem investigar, sem pesquisar o arquétipo ou a consciência. Então, o livro Mentes Informadas, ele orienta muito a gente nesse processo. Aí, o que acontece? Você pede aquele monte de arquétipos, uns arquétipos que você nem sabe. Arquétipo de leão é bom, então vou pedir de leão. Mas aí, quando a energia do arquétipo, né, se manifesta na sua vida diária, você não tem condições de lidar com ela, né? Você não tem condições psicológicas para lidar com ela. Então, é melhor você fazer o caminho das palestras, estudar para você ser mais assertivo, ser mais pontual, ser mais focado no que você quer e principalmente na sua determinação, né? É possível passar, fazer ressonância, passar por tudo isso, despertar sem estudar, né? Como um milagre, assim? Eu acho que sim. Minha opinião. Mas vai ser muito dolorido. Você vai sofrer muito. Então, é uma decisão que você toma, né? De estudar, de entender o processo, de fazer essa transformação da forma menos dolorida possível, né? Aprender pelo amor e não pela dor, ou aprender de uma forma que não doa tanto. Então, isso vai de cada um. Sobre também definir, né, arquétipos e o que você deseja, né, nos seus projetos de vida, eu acredito, né, que existe uma inteligência espiritual por trás da ressonância harmônica, né? Ela foi canalizada, né? E assim, o professor Hélio Couto vai falar, explicar melhor isso para vocês. Então, se existe uma inteligência, né, superior por trás da ressonância, por que não deixar a inteligência escolher o que é melhor para a gente, né? Então, ao invés de pedir consciências, arquétipos específicos, considere, né, deixar essa inteligência superior escolher para você, como o professor Hélio fala, né, a onda ela não é gravada nessa dimensão. Aí deixa ele explicar para vocês, tá?
Para trilhar o caminho, a gente precisa ter a mente aberta, não questione, faça seu próprio experimento e vê se dá certo ou não. Se não der certo, siga em frente. Se der, maravilhoso. Então, assim, não julgue. Como o budismo fala, teste você mesmo, né? Enfim, então, essa inteligência, né, superior, ela tem uma visão mais ampla e conhecimento profundo sobre você, sobre suas necessidades. Então, ela é mais capacitada para decidir, né? Então você pode fazer isso, por exemplo, no final do item 1, né, que você poderia incluir que um dos projetos de vida é ter a manifestação de consciências e arquétipos que o faça um profissional de grande valor, ou um excelente pai, uma excelente mãe, ou um marido, esposa incrível. Então, você pode avaliar, em vez de pedir arquétipos, né, específicos, pedir para manifestar o que for melhor para você. Hoje a gente não faz os pedidos, né? A gente fala o que a gente... projetos de vida, né? Que acaba sendo a mesma coisa. Mas você pode ter uma lista de pedidos, né? Antes de fazer a ressonância, né? Eu tenho uma listinha que eu fiz, mas foi bem geral mesmo. E ir seguindo, acompanhando isso. Uma coisa que eu preciso falar, né? Confessar, que quando eu pedi a onda, faltava... Eu ainda estava lendo o livro, né? Faltavam uns 40% para terminar, porque eu estava lendo no Kindle, né? E então eu sei que estava faltando 40% para terminar. Eu pedi a onda porque falou que demorava uns 10 dias para chegar, e 10 dias dava para eu ler. Tipo, 40% eu leria em 4 dias, mais ou menos. E só que a onda chegou muito rápido, gente, muito rápido. Então eu terminei o livro já com a ferramenta, já ouvindo a onda. Acho que uns 2 dias depois, no segundo dia que eu terminei. Por que eu tô falando isso? Também porque muitas pessoas, elas já estudaram, né? Já fizeram o caminho das palestras, já leram o livro, mas durante a ressonância ela sentiu a necessidade de voltar em algumas palestras, justamente para esse suporte nos momentos de catarses, nos momentos de mudanças. Então, normalmente eles voltam, né? Tem um relato que eu escutei de um rapaz que ele ficou com uma dívida muito alta, sabe? E ele falou, se eu tivesse escutado a palestra tal, porque ele pediu a ressonância sem estudar, né? Se eu tivesse escutado a palestra tal, eu não estaria nessa situação. Mas hoje eu estou reorganizando minha vida e já paguei quase toda a dívida e estou fazendo a ressonância novamente, voltei à primeira onda, né? Reiniciei a primeira onda que ele tinha parado. Então, muitas pessoas sentem a necessidade, mesmo de ter feito o caminho, de retomar algumas palestras. Tem a palestra das sombras, que muita gente assiste, tem a palestra de relacionamentos. Então, é bem importante você anotar algumas palestras que foram fundamentais para você, para te ajudar nesses momentos. Então eu quero repetir, né, no momento de catarses, de mudanças, é bom você ter um apoio de outros ressonantes, de um psicólogo, de um terapeuta alternativo. Então, voltar aos estudos, né, do professor. Então isso é muito importante. E outros livros também de autoconhecimento ajudam bastante. O ego nos transforma em seres sem noção nenhuma, e passar pelo estudo ajuda a gente a entender isso. Por que eu estou falando sobre o ego? Porque assim como acontece com budistas sem noção, não praticantes, porque o estudo
é um pilar fundamental do budismo. Então, se você não estuda, quer dizer que você não está praticando o budismo da maneira correta. Então, assim como acontece de budistas tirarem fotos do pergaminho e expor na internet, né? Tirar foto do oratório aberto e expor na internet, acontece também com ressonantes, né? Eu vi um vídeo no YouTube de uma pessoa que colocou a onda para tocar no fundo, sabe? Eu fico pensando o que ela estava esperando com isso, né? Que a onda trouxesse 1 milhão de inscritos no canal, que o canal fosse sucesso. Cara, é surreal, porque você tem que proteger os seus tesouros, sabe? Você protege os seus tesouros físicos, seus tesouros da alma, você não entrega seu coração para qualquer um, e você protege os tesouros que representam a sua vida, né? O pergaminho budista, o Gohonzon, ele representa a nossa vida iluminada, né? O nosso eu superior, a nossa centelha divina, o nosso eu verdadeiro, né? E assim como a onda, ela revela, ela rompe os grilhões que nos prendem nesse corpo limitado, né? Nessa mente limitada, nesses paradigmas. Então, assim como o Gohonzon, a onda é uma joia preciosa. Então, ela deve ser protegida, sim. É sua. Então, a gente vê muito isso de mentes limitadas, né? E aí a pessoa desiste da ressonância, desiste do budismo, porque não funciona, né? Porque procuram apenas a prosperidade material, né? E com a mente muito escassa, não encontram nenhum tipo de prosperidade, nem a material, nem a amorosa, nem a espiritual, nada. Como essas atitudes de baixa vibração podem ter um efeito próspero? Me respondam. Como ações motivadas pelo valor monetário podem trazer algum valor real para a vida dessa pessoa, né? Tem um trecho do manual de RH que o professor fala assim: o que vocês acham que há no currículo vitae encarnatório de alguém medíocre? Dezenas, centenas de encarnações sem fazer nada, sem criar valor, né? Sabemos que existe um campo eletromagnético que controla isso. Quanto mais se acomoda ou se impede o progresso, mais se agrega energia negativa, antimatéria, informação negativa em nossos corpos espirituais. Tudo isso fica gravado e trará condições piores na próxima vez. As coisas, em vez de ficarem fáceis, ficarão mais difíceis. Isso não é castigo, é eletromagnetismo. Entendam bem a diferença. No livro Mentes Informadas, o professor fala sobre o objetivo da RH. São 5 objetivos que estão intimamente interligados. Dentre esses 5 tem expansão da consciência individual e coletiva e salto evolutivo da humanidade. Meta-humano é um ser que está além do humano, que se encontra num nível acima do normal, que apresenta capacidades inigualáveis, nunca antes usadas, que são potencializadas ao extremo. É um salto acima na evolução da espécie humana. E aí ele descreve o resultado final que é esperado da ressonância harmônica, né? Da onda, né? Então, saímos da zona de conforto, mudamos para um paradigma não restritivo, limpamos os traumas e bloqueios, superamos os tabus e preconceitos, eliminamos a autossabotagem, eliminamos o condicionamento
condicionamentos anteriores, libertamos nossa personalidade, expressamos o nosso self, expressamos o nosso verdadeiro eu, a nossa centelha divina. Isso remete muito o que a gente chama de revolução humana no budismo, porque o budismo fala que a gente não tem mais tempo de evoluir, a gente não tem tempo agora de ir gradualmente. Esse tempo já passou, agora a gente tem que realmente romper com padrões antigos, a gente tem que revoluir, é uma revolução humana. E isso mostra muito, porque a gente está na quinta dimensão já, muitas pessoas já estão na quinta dimensão, como o professor Hélio e outras pessoas que a gente vê que já saíram desse paradigma restritivo, né, que já estão trilhando o caminho, já estão com a expansão da consciência bem adiantado. Então, assim, não há tempo de evoluir mais. Hoje temos que revoluir. E essas ferramentas, né, o mantra, né, a meditação budista, a ressonância harmônica, vem justamente para isso, né? Porque quem continuar na esperteza, né, na mentira, olhando a vida de uma ótica escassa, julgando as pessoas pela aparência, prestando atenção no carteiro e não na mensagem, essas pessoas ficarão para trás nesse novo mundo que se descortina aí à nossa frente. Bom, concluindo, para viver uma vida extraordinária, você precisa ser determinado e forte o suficiente para suportar o processo, passar pela metamorfose. Lembre-se, o estudo e a preparação são essenciais. Na realidade, o estudo já é a preparação, né? Para você suportar o processo, né? E alcançar a prosperidade verdadeira, né? Em todos os sentidos. Isso você vê muito, você vai entender melhor no livro, né? Onde que o professor fala: divirta-se no caminho e seja cada dia mais um co-criador consciente. Alegre-se, seja grato pelo que já é e possui. A gratidão, eu falo que é o obrigado do coração, e a alegria são as chaves para criar mais rapidamente, deixar fluir, sem ansiedade ou perfeccionismo, a vida que todos nós nascemos para ter, a vida de quem nasce de Sara. É isso, até a próxima. Se inscreva no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, deixem suas opiniões e vamos trilhar o caminho juntos, tá bom? Até mais.